Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? É isso aí. Olha, gente, tem vários dias na vida da gente, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que teve um dia em que eu tava correndo bêbado atrás de um bloco de carnaval, caí dentro de um bueiro, quebrei meu pé, fiquei um mês em recuperação. Teve um dia que eu cheguei na Laura, da quarta B, durante um bailinho da escola, e eu falei assim, dança comigo essa canção. E ela olhou pra mim e falou assim, sai daqui, você é repugnante. Eu fui embora, fiquei triste. Teve outro dia que eu tentei invadir o camarote da Cláudia Raia numa balada, porque eu gosto muito dela e eu queria dizer pra ela que eu gostava dela. Os seguranças não me interpretaram bem e me expulsaram de lá. E teve um dia que eu bati aqui, na porta da Rádio Geek, e falei assim, galera, eu quero ter um programa, eu acho que eu quero conversar com as pessoas aí. Tive que sequestrar a mãe do dono da rádio, talvez, mas mesmo assim meu pedido foi atingido. Até que eu cheguei ao dia de hoje, em que eu estou aqui, nessa tarde de apocalipse, na cidade de São Paulo, com um dilúvio lá fora, recebendo a Érica de Malhação e aquele cara do Barbixas. Yeah! Mãe, eu venci na vida! Meninas, muito obrigado por estarem aqui. Samara Filippo, à minha esquerda. Elidio Sana, à minha direita. Boa noite. Fiquei me sentindo muito culpado, porque assim, a agenda deles é corrida e eles têm poucos tempo pra ficar junto. E com esse clima gostoso pra ficar de conchinha, eu trouxe vocês pra vir aqui bater um papo. Tudo bem com você, Samara? Tudo bem, meu amor. Obrigada. Já trabalhou bastante hoje? Já cumpri hoje. Já deu a cota. Você chegando de Maringá também? Também. Viajar é um trabalho, pra quem não sabe, porque o trabalho não é só o que se faz no lugar que você foi viajar. Viajar ainda é o translado, né? Nossa, que é um... Entenderam? Dá um Google aí, mas é porque eu acho que ele quis dizer porque tá chovendo muito hoje em São Paulo, inclusive, pra chegar nos lugares é muito difícil. Te enche o saco esse negócio da Érica de Malhação? Não enche o saco de jeito Mas, nenhum. João, você não assistiu Érica de Malhação? Eu assisti, eu tinha 10 anos de idade. Quer dizer, não preciso revelar Vai aqui. começar. Vai começar a guerra do casal! Mas eu assisti, passava na maternidade. Não, mentira. Eu amo. É uma lembrança mega deliciosa. Foi uma época que a gente abordou um tema tão polêmico, né? Que é a AIDS. Em um horário das 5h30 da tarde para jovens, adolescentes. E foi sei lá, não existia rede social, não existia internet. O negócio foi boom, né? Foi. Inclusive, foi o primeiro personagem que pegou AIDS por sexualmente, né? Por falar naquele... Porque antigamente as pessoas podiam pegar com injeção. Teve uma série que foi o Portador, que foi de transfusão. A Érica foi a primeira personagem que foi por relação sexual. E na época, assim, te catapultou a estratosfera do que você era meio que um cara. Não, na coisa tinha ali, pra quem era jovem, você virou um negocinho. Como ainda é hoje em dia. Malhação lança os adolescentes a uma coisa de ícone adolescente, de espelho, de exemplo, sabe? Que é até uma responsa péssima pra gente, é horrível. Eu imagino. Ainda mais tão novo, né? Exato. Tendo que lidar com aquilo tudo. Você, Elidio, aquele cara do Barbixas. Só aquele o mais engraçado, o pessoal fala. O mais legal. Sem sombra de dúvidas. Até porque é o único que topou estar aqui comigo hoje. Então, a gente vai... A falta de opção sobrou ele, né? Mas beijo, Andy e Daniel. 15 anos já. Essa brincadeira. 15 anos de Barbixas. Vocês, quando você começou lá com uma brincadeira de adolescente, hoje em dia vocês viajam o mundo, viajam Portugal, outros lugares. Aqui o Brasil, o ano inteiro viajando há muitos anos, lotando Tuca toda quinta-feira, há muito tempo. Vocês imaginavam que isso tudo fosse acontecer? Claro. Lógico. Já tava na cara que a gente era... Não, óbvio que a gente começou sem pretensão nenhuma e até porque eu sempre fui muito racional, mesmo desde criança, assim. E aí, quando a gente começou a fazer isso, eu já sabia que não seria uma fonte de renda para eu viver. Só que com o tempo eu fui descobrindo, analisando, né, o cenário mudando. E aí até o dia que eu fiz, olha, acho que dá para viver disso. E quando foi esse momento? Eu acho que houve um momento que as coisas foram meio fundidas, assim. Porque a gente fazia isso de maneira completamente amadora, como todo mundo começa fazendo os seus hobbies, né? E tinha um projeto no Teatro Folha que era uma disputa entre comediantes, entre grupos de comédia. Que nem tinha stand-up, o pessoal não fazia stand-up na época. Você tinha quantos anos?
Eu tinha 20, Você já, acho. já tinha saído da faculdade de física? Não, Ou nem entrado ainda? Não, eu tava lá, tava na faculdade Você tava de na física. faculdade, fazia improviso É na... por isso que eu estou na Rádio Geek, porque eu fiz faculdade de física. Exatamente, daqui a pouco ele vai lembrar pra gente todas as fórmulas da velocidade, do... Isso aí até lembro. As coisas que eu não lembro é porque não era pra lembrar mesmo. Nossa. E aí tinha uma disputa entre os grupos, e aí de repente a gente entrou lá de maneira meio amadora mesmo, assim. A gente até se distinguia dos outros grupos pela má interpretação, que é uma marca do grupo até hoje. Mas ainda assim o público que votava escolhia a gente toda semana pra continuar. E aí eu comecei a entender que a gente tava ali. Porque era muito novo, né? Eu não lembro. Eu lembro que, assim, na época de vocês tinham os Zenas, talvez, lá do Rio de Janeiro. Mas nessa época aí, inclusive, a gente fazia sketch. Nem tinha contato com improvisação. Isso foi Não era improvisação. improvável, Vocês escreviam Escrevíamos as cenas, interpretávamos bem mal, mas ainda assim o público preferia a gente. Tinha carisma. Não sei, eu acho que eles gostavam do texto. Entendi. E conseguiam... Beleza. Na época eu... Pesquisa as fotos dessa época aí no Google. Na época que vocês vão... eu já não sou muito favorecido hoje, na época eu era bem prejudicado. Os meus colegas de palco não precisam nem falar. O Andy parecia que tinha sido atropelado por uma jamanta na cara. Pegou fogo na cara na infância, amanhã apagou com taco. E aí eu comecei Daí, a entender, galera... eu falei, acho que se o público está escolhendo a gente, mesmo com todos os revés que a gente tem, é porque aí tem algo além do... Comecei a entender que poderia funcionar. E quando o Improvável foi no YouTube, catapultou acessos ali, de repente... Quem teve essa sacada de vamos pro YouTube, vamos fazer um negócio no YouTube? Porque o YouTube tava começando, não existia muita coisa. O YouTube não era assim. nem do Google na época. Eita. Tinha Google Vídeos, YouTube, Metacafé, tinha uma série de plataformas de vídeos. Então a gente colocou os vídeos, a gente já tinha vídeos de sketches gravados. A gente colocou nas plataformas pra tentar divulgar. E o Improvável colocamos também no YouTube a fim de enviar para os teatros buscando pauta. Pra se divulgar. Mas até que um dia o Google colocou como destaque, eu acho que colocou como destaque porque viu que era um conteúdo produzido. E lá, enquanto o Google naquela época, o YouTube, era um banco de vídeo de gatinhos, né? Então... ninguém produzia para o YouTube. Aí a gente começou a gente colocou isso em 2007 e não paramos assim. mais, né? Acho que a gente talvez sejamos uma das webséries mais antigas do mundo mesmo, porque quando começamos... Que loucura, é muito impressionante, tanto que de vez em quando a gente vai lá, né, na quinta-feira, assistir os meninos, e a gente sempre olha e fala assim, caraca, mas são 11 anos no Tuca? No Tuca, 11 anos. 11 anos de teatro lotado toda quinta-feira. Por que nesses 11 anos você nunca subiu lá no palco pra improvisar com eles? Não. Isso aí requer muito estudo, muita... Se você falar isso, muita sagacidade. Não, eu não vou falar que eu não me arriscaria. Eu me arriscaria. Mas dá um nervosinho. Subir ali, improvisar, pensar em fazer isso, dá um frio na barriga. Porque tem todo o lance do fracasso, né? Que você tem que lidar ali. Não, mas o fracasso faz parte até. Eu já conversei muito com ele. Você abraçar isso do caraca. E agora, o que eu faço? Continua a vida e vambora, né? Eu tô lá pra apoiar o fracasso dos meus colegas. Então, porque isso não acontece com você, tento tirar né? eles dos buracos e tal. Em geral, é isso que acontece mesmo. Sá, a gente tem muita coisa pra conversar aqui. E você, assim, o Elídio, sempre na comédia, ali num lance de nicho, né? As pessoas que gostam do humor, que gostam do improviso, reconhecem. Você já é uma outra parada, um outro negócio totalmente diferente. Eu decoro o texto, né? Ele não. Você decora texto. Desculpa, quando é necessário, eu decoro. 1 a 1 agora, hein? Aqui na Guerra do Casal. Quando é necessário, eu decoro. Não. Mas você viveu muito exposta a vida inteira, desde de criança. Por exemplo, o Elídio, como adolescente, fundou o Barbicha junto com o Andy e com o Daniel. E estão nessa história aí até hoje. E você, muito adolescente, foi exposta, pra uma audiência nacional, pra uma coisa muito grande. Quem te acompanha nas redes sociais e tem visto todo o seu trabalho que você tem feito...
A impressão que eu tenho é assim, você era a típica princesinha do castelo que foi criada para casar, ter filhos e viver na capa de revista, falando, olha como a vida é maravilhosa se você for magra e bonita como eu. Em algum momento, bum, esse castelo se desabou. Qual que foi a primeira pedra nesse castelo? Uma foto minha. Ela viu e... Eu vi. É. Eu acho que a maternidade me trouxe isso, né? A minha separação, né, do pai das minhas filhas, numa época muito delicada, que era Lara, minha caçula, tinha 20 dias. As minhas filhas serem meninas negras foi uma coisa que me despertou pra vida, furou minha bolha completamente. Um pouco não, completamente. Aí eu costumo dizer que eu era atriz, hoje eu sou ativista, né? Total. Então, foi isso. Eu fui enxergando, saindo da minha zona de conforto, que é o lugar onde geralmente colocam a mãe, né, que faz da princesinha pra casar, pro marido sustentar, pra ter o mínimo de esforço possível. Quer dizer, é o máximo de esforço, porque você tá cuidando de casa, de filho. É uma dupla jornada angustiante, assim, que muitas mulheres passam sem falar, sufocadas. E eu tô falando. Você tá soltando... Eu sou dentro do meu lugar de fala, que tem muita realidade que eu desconheço, mas tenho empatia. Total. A gente vive aqui no fantástico mundo das pessoas brancas, né? Onde tudo é tranquilo, maravilhoso. Preconceito, o que é isso? Brasil é racista? Não, imagina. Que exagero, que mimimi e tal, e blá, blá, blá. Você é mãe de 2 crianças negras. E em que momento você viu assim... Eita, o buraco é mais embaixo do que eu imaginava que fosse ser. Ligado a essa questão do racismo. Eu costumo dizer... ligada a racismo foi quando a minha filha, de 7 anos, a mais velha, quando tinha 7 anos, pediu pra alisar o cabelo dela. E aí foi um despertar pra mim de o que tá acontecendo, por que isso, né? E eu fui estudar, fui pesquisar, fui me informar, comecei a questionar tudo ao meu redor. Buscou referências, Tudo que eu pude, entendi que era completa e total falta de representatividade, né, na sociedade, pra minha filha se enxergar. Em filmes, em desenhos, em capa de revistas, em livros didáticos da escola. E nas próprias amigas, né? Na escola completamente branca, né? Que ela estudava. Ela não se via em lugar nenhum. Então eu falei, ok. E o buraco foi descendo cada vez mais. Daí você foi vendo que tinha muita coisa pra tirar de dentro desse buraco até agora, né? Muita. E o que eu fui fazer é o que eu recomendo. Porque tem muita mãe que fala, o que eu faço? Meu filho não se aceita. Ele fala que quer ser branco igual não sei quem. É buscar referência, é mostrar pra essa criança que ela é presente na sociedade. E você acha que tá melhorando o lance da representatividade? Assim, a passos lentos, mas da época que a Alicia nasceu até hoje, 10 anos atrás. Sim, hoje a gente encontra blogueiras negras, atrizes que estão se empoderando cada vez mais, né, em novelas, enfim. Mas tem muita coisa ainda, muita, João, pra conquistar. Mas melhorou bem, assim, da época da Alicia pra cá. Que da hora, que massa. E daí... Eu acompanho bastante seu ativismo, assim como todo mundo. Você fala de racismo, você fala também de maternidade. Sim. Recentemente, uma frase. Foi uma. Uma frase, assim, jogada. Amo minhas filhas, mas não gosto tanto assim de ser mãe. O tanto assim, foi só pra amenizar um pouquinho. O tanto assim de ser mãe. Ela foi eufêmica. Daí, bum, velho, também, né? Bomba atômica, e explosões pra todo lado, pessoas convulsionadas no chão, assim. Eu fiquei muito surpresa. O que você quis tirar do peito com isso? Eu sei que foi racional, você quis provocar um debate ali. E o que você colheu disso? Primeiro, eu entendi que a mãe é completamente sufocada em todos os seus sentimentos, né? Você precisa dizer que é uma bênção, você precisa dizer que é pleno, você precisa dizer que ama mais do que tudo na vida, você precisa estar ali presente, dedicar, abdicar de tudo que você ama, dos seus sonhos. Mas falar que isso é angustiante, é foda, é pesado, não pode, sabe? Que a gravidez não foi tão plena pra você, que amamentar não é tão lindo. Tudo isso é um tabu. A mulher não pode falar disso. E isso eu quis tirar do peito.
Eu quis tentar trazer muitas mulheres a desabafarem. E o que aconteceu foi uma catarse na minha rede social de mães falando: é isso, eu também não gosto, eu trampo, é foda, eu amo meus filhos, mas acordar cedo ou ter que ficar o dia inteiro em casa cozinhando, lavando, é difícil pra caramba. E é isso. Essa glamorização, né? Existe todo um mercado. Desromantização, né, que eu tô lutando. Você tá desglamorizando, graças a Deus, isso. Mas eu vejo, assim, sei lá, minhas cunhadas, várias mães ao meu redor, assim, extremamente estafadas e muitas vezes proibidas presas. de sentir. É solitário demais, né? Isso, é um fardo que você não pode carregar com ninguém. Às vezes, assim, sei lá, quando o pai tá ali, alguma coisa assim. Mas pra mãe isso pega de um jeito muito isso que forte. Existem, sei lá, não sei quantos % na sociedade de mãe solo, né? Mãe solo é a coisa que mais existe por aí. Uma coisa curiosa que eu vejo, que eu dei uma olhada no seu Instagram quando isso acontece, que a maior parte das críticas vem de homem, né? Os caras que vão lá falar: meu Deus, que absurdo, você tá falando uma coisa dessa. Não, João. Não? Não. Muita mulher também? Muita Sério? mulher. Muita mulher me criticando, falando que por que foi ter filho então? Eu vi muita crítica pela feminina, sabe? Você jura? Vem um homem ou outro falar, mas assim, é que tão insignificante que ele não tem lugar de fala algum pra falar sobre maternidade. Total. Sabe? Que é irrelevante. Mas as mulheres vindo, principalmente mães, me chocam um pouco. E elas vêm no direct? Como é que se acolhe isso quando isso rola? Muitas vêm no direct. Quando vem uma coisa muito absurda, eu converso. E jamais bloqueio. Eu aprendi que eu não bloqueio essas pessoas mais, porque elas precisam pelo menos elas vão ter que me aturar. Vão ter que me aturar. Se quiser, andar um follow, mas vamos ficar aqui juntos se você topar. Que eu vou ficar Algum ali. momento vai entrar alguma coisa naquela cabeça, sabe? Maravilhoso. A gente tem, Elídio, eu acho que como rapazes, estamos vendo nos últimos anos, graças a Deus, toda essa desconstrução aí que a Samara falou que tá rolando, que tá acontecendo, que a gente assiste. E muitas vezes eu me pergunto: qual que é o papel do homem? Eu tenho pra mim que é calar a boca e ficar quietinho e assistir o que tá acontecendo. A maior parte das discussões quando a gente não tem menor lugar de fala, apoiar quem tá falando e ouvir muito, porque de fato... E a verdade é que a gente não tem só que ouvir, a gente devia ir atrás de informação, porque a gente tem que nos desconstruir também. Porque uma vez que a gente fique passivo nesse cenário todo, a gente vai estar contribuindo para que ele siga do jeito que tá. Sim. A gente precisa tomar ciência de como a gente foi ensinado a fazer as coisas, entender o que não diz mais respeito numa sociedade moderna. E trabalhar para desconstruir, que é o mais difícil, né? Eu acredito que as gerações que virão, boa parte delas... Já vão vir bem melhores. Né? Já vão vir construídas de outro jeito. Como a gente foi construído já, vou chamar de errado, mas com muitos vícios, né? O trabalho de desconstrução é muito mais difícil. Então a gente... Enquanto sociedade é machista, os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo tá no bolo e é fruto dessa cultura, né? A gente precisa enxergar o machismo na sociedade e falar: olha, nesse ponto eu sou mais, nesse ponto eu sou muito mais, nesse ponto aqui eu sou pouco. E eu nem acredito que a minha geração consiga deixar de ser 100%. A gente vai tentar minimizar isso. Mas... É redução de danos, né? Redução. Mas eu queria saber isso no seu trampo. É inevitável falar sobre a comédia mas eu acho que assim, a comédia ela é um reflexo do seu tempo, né? E ela vai sempre sendo atualizada. Muita coisa que era muito engraçada muito tempo atrás não é hoje. Vocês, enquanto grupo, tiveram algum momento que vocês sentaram pra conversar e falaram: eita, em que momento que as piadas machistas que vocês faziam deixou de ter graça? E vocês perceberam isso? Eu acho que a gente foi descobrindo ao longo da vida mesmo, estudando. Nós somos três nerds, assim, em termos de estudar e querer entender, e tanto ciência, quanto sociedade, quanto o que for. Então... às vezes alguém fala: tem um livro muito bom, esse aqui, vale ler, assiste esse vídeo, aquele. A
Para ter um panorama real da sociedade, assim. Então, obviamente, tendo um panorama da sociedade, a gente descobre todos os tipos de ismos que tem na sociedade, né? E o machismo é o do que a gente está falando aqui agora, mas tem todos os outros tipos de preconceito. Então, com o passar do tempo, a gente entendeu que o que não tinha mais graça pra gente. Esse é o grande lance, porque o riso é o riso de um grupo. Ninguém ri sem referência. A gente faz piadas, a piada é uma construção cômica com referências que as pessoas têm. Então, é por isso que existe piada interna que você não entende. Eu faço uma piada aqui com a Samara, porque a gente é um casal, a gente tem as mesmas referências. Você não vai entender porque você não tá entendendo o que a gente tá falando. Sim. Quando eu faço uma piada homofóbica, as pessoas que estão rindo, elas têm ciência dos que elas valores que estão naquela piada. Entendi. E elas se identificam e dão risada. Quando eu não tenho esses valores, eu nem consigo achar graça nisso. Então a gente deixa de fazer essas piadas. A piada, ela é de um tempo porque ela é daquela sociedade. Então, ela é baseada nos saberes daquelas pessoas. Por isso que o humor ele tende a envelhecer, né? E eu acho que vocês têm feito isso muito bom. Eu lembro que eu trouxe no meu seu grupo programa aqui, eu trouxe a Mari Armelini. E eu mandei uma mensagem pra você falando assim, me ajuda aí, assim, eu quero perguntar alguma coisa pra Mari e tal. E você me mandou uma boa que eu queria te devolver agora. Eu nem lembro disso. Não, você falando assim, você pediu pra Mari comentar um pouco como que ela via os comediantes que mesmo na era pós-conscientização continuam nesse humor, digamos, atrasado. Você acha que é porque eles compartilham desses valores que a gente tá falando ou porque eles enxergam em um nicho de mercado mesmo e foda-se? Eu acho que eles não têm ciência de como fazer piada com isso, é reafirmar esses valores. Eu sempre falo isso com quem vem conversar conosco, às vezes, sobre comédia e tal, que é sobre para quem a gente faz o que a gente faz. Se a gente fizer pro público rir, a gente vai fazer piadas machistas, homofóbicas, preconceituosas de diversas áreas, só piadas do baixo ventre, as piadas... Zona de conforto, né? E as pessoas vão se mijar de dar risada. Só que eu vou fazer piadas que eu não gosto, que eu não acho... Você não aposta? Que eu não aposto e que daqui 10 anos as pessoas vão assistir e falar, puxa vida, sem graça, né? Então eu não faço porque não gosto. E acho que os comediantes que fazem para agradar o público. Só que eu acho que eles não têm a dimensão do quanto que aquilo é uma grande catarse. A risada em relação àquela piada é uma catarse coletiva de afirmação daquele tema. Então, é reafirmar, querendo ou não. Não desconstrói, não produz. Não, alimenta cada vez mais. A cultura machista, racista, homofóbica. De vez em quando você é vítima de uns babaca, né? E desses que... Você entendeu por que eu namoro ele? Eu entendi, cara. Então, eu já entendi desde a primeira vez. Eu sou sapiofilista. Sapiofilista, que tem tesão no saberzinho ali, né? Vocês não acharam que era a minha cara, né? É porque ele parece um sapo? O que você tá querendo dizer? Não, a galera que ficar curiosa vai dar um Google. Tá bom. Sapiofilia, vai. Você lida muito bem com hater. Eu já lido hoje em dia. Eu acho ótimo. Primeiro ignorando, né? Mas de vez em quando você vai dar uma resposta lá, você coloca só um emojizinho, e a tropa vem atrás, exato. assim. O que é sensacional na minha rede social hoje em dia é que eu tenho uma rede de mulheres muito, muito forte, com uma sororidade muito forte, que se abraçam
e debatem dentro dos comentários, sabe? Então, assim, eu falo, vou jogar isso aqui. E é muito louco, porque as mesmas mulheres que começaram a me seguir porque eu sou mãe, porque adoro a minha criação com as minhas filhas, não sei o que lá. Quando eu coloco, não crie sua filha para casar, arranjar um marido, crie para viajar, para ser livre, para conquistar coisas, já me deixa de seguir. Eu gostava de você, mas realmente isso aí não... Falando essas coisas. E aí, mas aí isso gera um debate muito sensacional dentro da rede. Total. É muito cansativo? Ou é prazeroso? Não, eu só fico meio mal, assim, quando me atacam em lugares que... ou falam das minhas filhas, sabe? Sabe que é baixo mesmo, que é baixo. baixeza. Eu falo, pra quê? Mas isso é hate, a gente só cria pra fazer isso. E eu tô sabendo cada vez mais lidar com isso. Você é de uma era... Eu lembro que você mostrou... Você já compartilhou isso no seu Instagram aqui, das notinhas de revista, assim. Até hoje você Lá vem o João. É muito boa em ser frequentada nas notinhas. Não, mas lá naquela época que era assim, que você falava que tinha a mãozinha assim pra cima e a mãozinha pra baixo. Eu sou da época de Contigo, Minha Novela, Tititi. Que era assim, tipo assim, Samara Filippo, acertou mal vestida. ou errou no look. Ou tá brega ou tá chique. Eu usei essa época. E que daí ficava... E você não tinha como responder nessa época também, né? Porque Não hoje tinha, em dia você pode. elas só me colocavam cada vez mais pra baixo. Achando que eu realmente era mal vestida, que eu não era capaz. E você comprava isso? Comprava, Tipo, você tava acima do peso ou que qualquer Samara coisa do tipo. engordou 2 quilos, tá com a cara mais redonda. Já me acreditava que eu tava mais gorda. E a gente não tinha onde pesquisar, não tinha como se empoderar naquela época, sabe? Ninguém conversava sobre essas coisas, né? Era completamente aceito. Eu caía num remédio pra emagrecer. Porque eu vivia daquilo. Então, eu já cheguei a ser recusada em papel porque eu tinha engordado um pouquinho. Não, olha, você ia fazer, mas não tá fazendo perfil. Você fala, Exato. 1,5 kg acima. Eu sempre tive que emagrecer 2 quilos pra cada papel e novela. Era impressionante. Será que eles... É por sadismo? Que os diretores fazem isso? É uma cultura do corpo perfeito, da mulher magra. E você acha que isso ainda existe hoje? Isso ainda existe, óbvio. Só você... Estamos, como a gente falou da representatividade pra Alicia, né? Das blogueiras, das atrizes, das cantoras negras e assim vai, né? Até nos brinquedos representar bonecas negras, se encontrar ainda é difícil, mas a gente tá falando cada vez mais disso. O corpo perfeito ainda é o magro, sarado, é o que as mulheres almejam, a barriga chapada, o peito lá em cima. É o que vende. Ainda e daí depois, assim, depois de 2 filhos, Exato. você ainda se cobra pra ter... Esse é um outro debate que você levanta, legal, né? Sim. Tipo, a sua foto com a barriga de fora. Aceite seu corpo, se aceite, se olhe no espelho e se... É difícil pra caramba, assim. Como é difícil uma mulher se olhar e se amar, sabe? Se isso acontecesse, a gente ia falir todas as indústrias de estética, de beleza, de maquiagem, de cremes. Enfim, Total. As mulheres iam fazer uma revolução incrível. Só que isso é uma coisa utópico, entendeu? Porque é o que vendem, é o que a gente... Meninas, hoje em dia, eu já pesquisei, elas pedem de presente de aniversário colocar silicone de 15 anos, sabe? Meu Deus. Botar boca hoje em dia. Como é que é? Como é que é aquilo? Bichectomia. Bichectomia, gente. Que é um negócio que você tira a gordura. É muito absurdo, é muito absurdo. Tira a carninha de dentro da bochecha pra ficar... Pra É ficar isso. mais chapadinha. Ainda é muito forte. Eu vou continuar falando muito disso ainda. Maravilha. No próximo bloco, inclusive, antes da gente ir pro próximo bloco, rapidinho, eu só queria ler aqui. A gente tem recebido vários feedbacks incríveis do programa e eu queria ler só 3 comentarinhos. O Gustavo de Brasília pergunta: João, o seu programa tem o objetivo de pagar pau para amigos? Exatamente, Gustavo. Eu queria ser assim, se a Marília Gabriela e o Faustão tivessem tido um filho, era eu, entendeu? Assim, nessa tentativa de fazer uma pergunta inteligente e pagar pau pros amigos ao mesmo tempo. A Natália de São Paulo, muito carinhosa, beijo, Natália, mandou aqui: o único grande talento do João é explorar de maneira eficiente as pessoas influentes que ele seduz. Mais uma que me sacou aí desde o começo. São seus amigos de A Eva Mazini de Campo... Mãe, que maravilha. A mãe mandou aqui também pra mim: filho, eu sempre soube que você não devia ter desistido da faculdade de Direito. Valeu, mamãe, sempre apoiando aí, querida, estrutura, tudo, maternidade, é isso aí. E a última mensagem veio do Serasa e disse: seu João, por favor, entrar em contato. Depois a gente fala sobre isso. Vamos pro intervalo, então? Daqui a pouco a gente volta.